Olá, meu nome é Evelyn. Eu sou do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, no Brasil, e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Relato Integrado e Ouvidoria em Estatais Ambientais: Correlação entre Performance e Percepção do Usuário. O artigo, ele apresenta como proposta de indicador, ele apresenta uma proposta de indicadores para as dimensões ambientais, sociais e de governança para as empresas estatais federais de segmento ambiental no Brasil. A ideia do trabalho foi analisar a questão da obrigatoriedade de publicação de relato integrado, verificando questão de normativos, de legislação e a questão de cumprimento por parte dessas empresas. O que acontece muito é pensar se de fato toda essa relato integrado, que toda essa obrigatoriedade do relato integrado dentro das empresas, dentro da administração pública, ela de fato está sendo cumprida e se ela é apenas uma forma, ela é apenas para cumprimento de normas ou se ela de fato traz informações que elas estão sendo percebidas pela sociedade. Então, o trabalho ele trouxe também como proposta fazer uma análise da ouvidoria pública a partir de canais federais para poder analisar, considerando que a ouvidoria pública ela faz essa interface entre a administração e a sociedade. E a partir disso, verificar se de fato ela está e verificar essa percepção, se de fato a percepção que a sociedade ela tem e que está incluída ali dentro da ouvidoria, ela está sendo refletida nos relatórios de gestão que estão sendo publicados pelas empresas estatais. A escolha de empresas estatais, empresas estatais e do segmento ambiental, ela foi feita principalmente pela questão da importância econômica das empresas estatais e pelo papel que essas empresas estatais exercem na sociedade, a, da administração pública e essas empresas de segmento ambiental, elas têm um papel fundamental, principalmente quando elas estão diretamente ligadas ao ambiente a que elas atuam. Então, o que foi feito dentro desse trabalho, né? Foi feito o levantamento de todos os relatórios integrados das estatais federais desses segmentos entre os anos de 2020 e 2024, foram criados os indicadores baseados no que as normas e o que as legislações pediam para ser divulgado. A partir disso foram atribuídas algumas pontuações com pesos específicos para cada segmento. Depois de atribuída essa nota e atribuída uma pontuação para o relato integrado, foram feitos comparativos entre essas empresas estatais e depois disso foi feito todo o levantamento de, de todos os chamados da ouvidoria, né, o que tinham sido criado nas ouvidorias pela sociedade e depois disso foi catalogado todas essas aberturas, né, de chamados dentro de uma ouvidoria foram catalogados entre governança social ou ambiental, se era uma demanda social, ambiental ou governamental. Então, dentro dessa análise, foram feitos levantamentos de alguns resultados preliminares que os resultados eles demonstram, os resultados prévios eles demonstram que apesar de as empresas, de forma geral, já apresentarem um nível de maturidade consistente na elaboração desse relato integrado, as demandas sociais, ambientais e de governança que são surgidas através da ouvidoria pública,
elas apontam que ainda existem avanços a serem buscados para que esse relato integrado dentro da administração ele não seja apenas um cumprimento de normas, mas que ele seja um verdadeiro mecanismo de aprimoramento da governança e accountability. A gente verifica nos resultados que ano após ano as estatais elas vão melhorando a sua demonstração dentro do relato integrado, porém quando a gente verifica as demandas da ouvidoria, a gente percebe que as demandas elas são recorrentes. Então, é por isso que surgiu esse questionamento. Será que o relato integrado, ele de fato é apenas para cumprimento de normas ou é, de fato ele cumpre o seu papel? E, e fazer essa análise, né, qual seria a percepção através da ouvidoria. Então, destaco, né, os principais pontos, da importância do relato integrado, que seria a prestação de contas, de fato, né, a melhoria da governança, mas que ele não pode ser apenas para cumprimento de normas. Então, as conclusões seriam essas, a priori, a necessidade de avanço nessa questão de buscar não apenas cumprimento de normas, existe uma necessidade de uma análise de fato na questão da percepção com base na ouvidoria, no utilizado como ouvidoria, e o relato integrado como sendo, sendo usado como de fato um instrumento de transparência e responsabilidade social. Esses foram os principais pontos analisados até o momento, e essas são as principais referências que foram utilizadas no trabalho. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada.